Então, bom dia a todo mundo. Então, o que nós vamos fazer hoje? E o que nós vamos fazer nas aulas síncronas em geral? A ideia é, então, repassar alguns pontos importantes do que foi visto por vocês individualmente nas aulas assíncronas e discutir alguns exemplos a mais, tá? Então, o que a gente viu, né, supostamente nessa semana? Então, a gente teve uma rápida introdução ao que é a termodinâmica. A termodinâmica é um assunto que a maioria de vocês já tiveram, né, uma primeira exposição no colégio, no cursinho, quando se prepararam para o vestibular. E então vários dos conceitos aqui vocês já conhecem e vários dos conceitos também eles são mundanos, né? São conceitos que a gente encontra no dia a dia. A gente fala de temperatura, a gente fala de pressão, né? Conceitos que estão ligados ao nosso dia a dia. Então, do que trata a termodinâmica? A termodinâmica vai estudar aquelas propriedades de grandes sistemas, né? Então sistemas macroscópicos. A gente não vai falar aqui, por exemplo, de um sistema feito de 2 átomos. Tá? Isso é um sistema que está fora do escopo da termodinâmica. A termodinâmica ela vai precisar que o nosso sistema de estudo, né, esse nosso sistema macroscópico, ele seja composto de um número muito grande de unidades. Essas unidades podem ser átomos, moléculas, podem ser neurônios, podem ser indivíduos numa população. As aplicações da termodinâmica e da sua extensão, que é o que a gente conhece como a mecânica ou física estatística, elas ampliaram muito, né, o seu escopo de aplicação. Então, muitas técnicas que foram desenvolvidas para estudar líquidos, gases, sólidos, eles foram estendidos para uso de redes neurais, de populações biológicas, né? Muito do que a gente tem hoje de machine learning, né, esses aprendizados de máquina foram desenvolvidos lá na década de 80, 90, aplicando conceitos de termodinâmica, mecânica estatística para estudar redes neurais, né? Então, redes compostas de muitos neurônios. A palavra importante aqui é muitos, né? Então, em termodinâmica, a gente foca nesse limite aqui, onde o número de elementos, né, é muito maior. Então, quando a gente tem 2 sinaizinhos de maior aqui, significa muito maior, poderia ser muito menor, tá? Então, muito maior do que 1. E esses números, né, vocês já estão acostumados, eles são da ordem de 10 na 23, que é um número absurdamente grande, como vocês devem ter visto nos vídeos, né? Tão grande que a nossa intuição ela para de funcionar, né? A gente já não consegue imaginar muitas coisas. A gente não consegue nem imaginar números muito menores do que 10 na 23, né? Então, se vocês pegam, sei lá, 10 na 9, que é um número comparado com 10 na 23 muito pequeno, né? 10 na 9 é 1 bilhão. Se vocês tivessem que dizer o que vocês fariam com 1 bilhão de reais, provavelmente vocês iam listar tudo que vocês têm vontade de comprar e ainda não iam chegar nem perto dessa quantidade, porque é algo que já foge a nossa intuição, né? Nosso cérebro não evoluiu, não se acostumou a números dessa magnitude, né? Então, 10 na 23 é algo que a gente entende, a gente sabe que são 23 zeros lá depois do 1, mas a gente não consegue perceber a profundidade do conceito, tá? Então, a gente tem um sistema macroscópico com propriedades macroscópicas. A gente tem sistemas e cada um deles tem as suas propriedades, como eles vão responder quando a gente apertar, quando a gente esticar, quando a gente aquecer, né, quando a gente soltar de uma certa altura. E essas propriedades macroscópicas desses sistemas, obviamente, elas estão relacionadas ao comportamento microscópico, né, a composição microscópica
desses materiais. Então, obviamente, o nível microscópico interfere, determina o que vai acontecer no nível macroscópico, mas o que a termodinâmica faz ela não faz referência ao nível macroscópico, ela só se usa, né, o que está no nível macroscópico. Então, ela usa quantidades macroscópicas para descrever o sistema e estabelece relações entre essas quantidades. Então, se, por exemplo, a gente tiver um gás aqui, no nível microscópico, quais são as variáveis relevantes, né? São as posições e as velocidades de todas as moléculas e átomos desse gás, tá? Então, então a gente vai ter um conjunto de posições e velocidades, um conjunto enorme, porque se a gente tem da ordem de 10 a 23 moléculas, cada uma delas tem 3 coordenadas x, y, z, 3 coordenadas para velocidade Vx, Vy, Vz. Então, a quantidade de informação que a gente tem no nível microscópico é muito grande. Já quando a gente passa para o nível macroscópico, dentro de determinadas condições, que eu já vou comentar, né, se essas condições são satisfeitas, o nosso sistema ele acaba sendo descrito por um número muito pequeno de variáveis. Então, se eu tiver um gás, as variáveis podem ser pressão, volume e temperatura. O que, comparado com a quantidade de posições e velocidades, é muito pequeno. E é isso que faz a termodinâmica ser tão poderosa, né? Ela consegue estabelecer relações entre essas quantidades sem fazer referência ao que está acontecendo no nível microscópico. Tanto que quando a termodinâmica foi, né, os seus fundamentos começaram a ser estabelecidos, a hipótese atômica não estava nem ainda estabelecida, muito menos aceita. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui a gente vai se restringir ao início, né, a termodinâmica básica. Então, os nossos sistemas eles vão ser, de alguma maneira, simplificados, o que também não implica que a gente vai perder muita generalidade na descrição. Então, os sistemas que a gente vai estudar, eles vão ser simples no sentido de que eles são homogêneos. Se eu dividir esse meu sistema macroscópico em dois, as duas metades que eu vou ficar vão continuar sendo sistemas macroscópicos com as mesmas propriedades que ele tinha, né, quando era um só. Claro, metade do volume, mas com as mesmas propriedades. Então, eu estou supondo que a composição desse material numa região é a mesma em outra região. Se eu tiver uma caixa com gás e olhar o que acontece num canto da caixa ou no outro canto da caixa, eu vou ter a mesma coisa, tá? Nosso sistema é homogêneo. Se eu tiver aqui dentro do sistema, ou fizer uma medida para cima, ou fizer uma medida para baixo ou para os lados, eu também vou observar a mesma coisa. Isso é o que significa isotrópico, né? Se eu comprimir esse sistema ao longo da horizontal, ou se eu comprimir ao longo da vertical, em qualquer direção eu vou ter sempre os mesmos resultados, tá? Então, isotropia é essa independência da direção com que eu estou experimentando o meu sistema. A gente também vai supor que as moléculas aqui não tenham cargas. Então, quando a gente tem cargas, a gente sabe que a interação é de longo alcance, né? A lei de Coulomb, ela tem a força entre duas moléculas carregadas, ela depende do inverso do quadrado da distância, ou seja, ela nunca é zero. Por mais afastadas que as moléculas possam estar, eu sempre vou ter uma força cada vez menor, mas vou ter. Tá? Então, esse tipo de interação a gente está excluindo aqui para simplificar também os nossos sistemas. As moléculas aqui não reagem, né? Elas não vão se combinar. Então, quando duas moléculas diferentes se encontrarem aqui dentro da minha caixa, elas vão simplesmente colidir
e vão cada uma para o seu lado, obedecendo aquelas regras de colisão que vocês estudaram na Física 1, tá? Mas elas não vão trocar átomos entre si, formando outras moléculas, tá? Então a gente não tem reações químicas aqui, a gente não tem campos externos como gravidade. Então, se eu tivesse gravidade, eu teria uma densidade maior no fundo da caixa do que na parte de cima, como a gente tem na atmosfera, né? A densidade da atmosfera vai diminuindo com a altura, mas esse tipo de efeito a gente não está levando em conta aqui. Tá? Então é tudo para simplificar ao máximo o possível o nosso sistema. Bom, além então desse conjunto de qualidades ou propriedades que a gente está impondo no nosso sistema, a gente coloca mais uma, e essa aqui é super importante, por estar em destaque aqui, que é a condição de que o nosso sistema ele precisa estar em equilíbrio termodinâmico. Tá? Então, equilíbrio aqui ele é tanto termodinâmico quanto mecânico, né? Então a gente não tem fluxos de correntes aqui, a gente não tem fluxos de energia, trocas de calor. Eu poderia ter um sistema que ainda não está em equilíbrio, ter uma região mais quente, a temperatura mais alta do que outra, ter uma corrente de calor dentro aqui do meu sistema. A gente está supondo que todos esses processos que poderiam acontecer no momento de formação do meu sistema macroscópico ou no momento de transformação, todos esses processos já aconteceram. Tá? Então, quando eu meço propriedades do meu sistema, como a pressão, o volume, a temperatura dele, se ele estiver em equilíbrio, essas propriedades elas não mudam, tá? Elas não dependem mais do tempo. Então lá no texto tem uma discussão sobre a diferença entre propriedades de equilíbrio e propriedades estacionárias. Tá? A gente aqui coloca uma condição um pouco mais forte, a gente quer o equilíbrio termodinâmico, né? Mas às vezes eu tenho sistemas que têm propriedades que não dependem mais do tempo, mas eles não estão realmente no seu mínimo absoluto de energia, né? Um exemplo é o vidro. Então, o vidro estrutural, né, esse vidro de janela que a gente tem, embora, obviamente, ele esteja num estado onde a pressão, volume e temperatura dele são de equilíbrio, né, com o ambiente externo, mas ele está preso num estado metaestável. A configuração das moléculas ali, dado o tempo suficiente, elas poderiam mudar. Mas nas escalas de tempo que a gente tem acessíveis aos experimentos, isso não muda. Tá? Então, o próprio conceito de equilíbrio, ele depende das escalas de tempo com que a gente está medindo, tá? Mas a gente sempre pode estabelecer uma definição pragmática de equilíbrio e trabalhar bem com isso. Bom, um outro conceito importante aqui é que se a gente pega um sistema termodinâmico, um gás, por exemplo, que tem pressão, volume e temperatura bem estabelecidos, o que significa equilíbrio é em relação às variáveis macroscópicas. Do ponto de vista microscópico, o que a gente tem é moléculas colidindo entre si, colidindo com as paredes, mudando de posição, mudando de velocidade todo o tempo. Então, embora o estado macroscópico seja né, aquela pressão, aquele volume, aquela temperatura, microscopicamente o sistema está sempre trocando de estado. Então, para cada estado macroscópico, e a gente pode ter vários estados macroscópicos, por exemplo, se eu pego uma caixa com gás, onde tem uma tampa que é um pistão, se eu comprimo essa tampa, se eu mudo o volume do gás, depois de um certo tempo eu vou ter outro estado macroscópico. Então eu posso fazer modificações, transformações no meu sistema macroscópico e fazer ele passar de um estado macroscópico para outro estado macroscópico. Esses vão ser os processos termodinâmicos que a gente vai estudar mais adiante. Então eu posso ter diferentes estados macroscópicos, que é o que a gente chama de macroestados.
para cada estado macroscópico, a gente vai ter um número gigantesco de estados microscópicos. Cada vez que uma molécula muda de posição ou de velocidade, eu já tenho outro estado microscópico. Então, na escala microscópica, o que eu tenho é esse estado agitado, né, onde o sistema está sempre mudando. Mas essas mudanças de um estado microscópico para outro não muda o estado macroscópico quando o sistema está em equilíbrio. Tá? Então, essa é a situação que a gente vai estudar. Sistemas muito grandes, o mais simples possíveis, com muitas moléculas, num estado macroscópico bem determinado, que corresponde a um grande número de estados microscópicos, e em cima desse sistema a gente vai fazer alguma transformação, e a pergunta que a termodinâmica se propõe a responder é exatamente saber qual vai ser o novo estado macroscópico para onde o sistema vai. Né? Será que o gás vai aquecer? Será que ele vai esfriar? Se eu construir um motor de geladeira com uma série de processos termodinâmicos, será que isso aquece o meu gás? Será que isso esquenta? Quando é que o ar-condicionado esfria? Quando é que o ar-condicionado esquenta? Tá? Então, esses são os processos. Só para passar uma ideia para vocês, e vocês devem ter lido isso lá no PDF, de quantos são grandes esses números que a gente trata, né, nos temas termodinâmicos, eu coloco lá 2 exemplos. O primeiro deles é, vocês pegam um copo, tá? E nesse copo vocês colocam ali um mol de água, né, que dá uns 18 ml, que é pouquinho. Né? Vamos supor que a gente consiga marcar essas moléculas, tá? Então a gente sabe dessas moléculas quais estavam nesse nosso copo ou não. Agora eu vou pegar e vou despejar esse copo no mar. Vou lá em Tramandaí, derrubo o meu copo e misturo. Quando eu misturo, eu quero dizer que eu misturo toda a água do Atlântico, misturo com a água do Pacífico, do Índico, Mediterrâneo, toda a água que existe no nosso planeta, tá? Vocês podem ir lá na Wikipédia, tem o link lá. Toda vez que lá no PDF tiver em vermelho é porque tem um hiperlink ali, vocês podem ir para verificar a origem da informação que eu coloquei. Então, vocês têm uma estimativa da quantidade de água que a gente tem no planeta. Tá? Então, depois que eu misturei aquele meu copo em toda a água do planeta, eu misturei muito bem, então agora eu tenho aquelas moléculas que estavam inicialmente no meu copo, elas estão homogeneamente distribuídas em todos os oceanos do planeta. Eu posso ir em qualquer lugar onde tem água agora e recolher 18 ml de água. Ou seja, eu recolho agora um volume igual ao volume que eu tinha. Não importa de onde eu recolho, porque eu estou supondo que eu misturei homogeneamente essa água. E a pergunta é quantas daquelas moléculas que estavam no meu copo original, né, em média, eu espero encontrar quando eu recolho um novo copo em qualquer lugar. Né? Vocês, quando olham, vocês estão lá na beira da praia e olham o mar, vocês têm aquela sensação de imensidão, o mar é realmente extremamente muito grande, mas o que vocês estão vendo ali é um horizonte que está a poucos quilômetros de distância de vocês. E mesmo assim, ele parece gigante. Agora imaginem, né, que até vocês chegarem lá na costa da África são centenas, né, milhares de quilômetros. Então, mesmo o que a gente tá vendo é um pedaço bem pequeno do oceano. Então, a nossa intuição, ela em geral ela é quebrada aqui, porque comparado com essa quantidade enorme de água, a gente diria, bom, a chance de não ter nenhuma das moléculas originais no copo é bastante grande. O que quebra a nossa intuição é a imensidão também de moléculas que tem
no nosso copo, né? 10 na 23, que é o que a gente espera num mol de átomos, é tão grande que mesmo espalhando esse 10 na 23 pelo volume, né, de toda a água do planeta, naquele volume de 18 ml a gente ainda vai encontrar várias daquelas moléculas, tá? Então, tipicamente aqui umas 10 moléculas a gente ainda encontra, o que é, pelo menos para mim, muito não intuitivo, né? O meu chute inicial, sem fazer o cálculo, seria nenhuma, obviamente. O segundo exemplo é o que vocês encontram na preparação de poções homeopáticas, né? A gente pega uma certa quantidade de soluto e faz uma diluição, né? Essa diluição pode ser 10 vezes, né? A gente pega 1/10 do soluto e bota uma quantidade 10 vezes desse volume ou dessa massa de água, né? Dependendo como a gente está fazendo. E a gente repete esse processo, digamos, 30 vezes. Tá? Então agora eu vou pegar o mesmo copo ali de 18 ml de água, vou ficar com 10% disso, 1,8 ml, e completo com outra água. Né? Então eu pego o meu copo original, 18 ml, fico com 10% disso, e pego uma outra água e completo os 18 ml. Esse foi o primeiro passo. Agora eu pego de novo, dessa versão que já foi diluída uma vez, eu pego 10% e completo com água. Então no segundo passo eu fiz uma segunda diluição, 10% da primeira diluição, 10% desses 10%. Então agora eu tenho 1% da minha água original. E vou repetindo esse processo um certo número de vezes. Então aqui a gente faz 30 vezes. Então a pergunta é: quantas das minhas moléculas originais eu tenho depois de repetir esse processo 30 vezes? Aqui a gente pode ver que não sobra nenhuma molécula do nosso soluto original, porque se eu começo com 10 na 23 e divido por 10, eu fico com 10 na 22, divido por 10, 10 na 21 e assim por diante. Depois que eu fizer 30 vezes o processo, eu tenho 10 na 23 dividido por 10 na 30, isso é 10 na menos 7 moléculas, ou seja, não é nem uma molécula inteira. Eu teria que pegar 10 na 7 desses copos finais para ter uma chance de ter uma molécula do meu soluto original. Então aqui tem um outro exemplo não intuitivo, né, que aparece quando a gente manipula esses números muito grandes, porque, pelo menos para mim, nesse segundo exemplo, inicialmente, sem pensar, sem fazer a conta, eu diria que a chance de restar alguma molécula é muito maior do que no primeiro exemplo, né? Porque o segundo exemplo é um exemplo caseiro, eu posso fazer em casa, né? Existem vídeos no YouTube onde o pessoal faz isso, né? Não é a água exatamente o que eles usam, né? Então o cara sai do banheiro com 18 ml do seu xixi, e a pergunta é: se vocês repetirem esse processo que eu descrevi aqui 30 vezes, vocês beberiam o último copo? Então, a resposta, né, não emocional, né, a gente diria não de qualquer maneira, né, porque só a lembrança do estado inicial já é suficiente para fazer a gente não beber. Bom, tem gente que bebe a própria urina, então não vale para essas pessoas. Mas para mim, pelo menos, eu diria não beberia. Mesmo sabendo que no último copo, depois de 30 vezes, não tem nenhuma molécula do meu xixi. É água pura, tá? Então é não intuitivo nesse sentido. Então, o exemplo 2, ele quebra a nossa intuição de que o resultado esperado é muito menor do que o que a gente obtém no exemplo 1, enquanto intuitivamente a gente esperaria o contrário. Então isso para mostrar que a nossa intuição ela não é boa para tratar de situações que a gente não presencia no mundo cotidiano, né? A gente só tem uma boa intuição para aquilo que o nosso cérebro, à medida que a gente foi se desenvolvendo, foi crescendo, a gente, né, tem contato. Eu tenho uma boa intuição, por exemplo, se alguém me joga um molho de chaves
eu tenho uma boa intuição para fazer o cálculo, né? Aquele mesmo cálculo que vocês tinham lá na Física 1, um lançamento de um objeto com um certo ângulo, uma certa velocidade, aonde vai cair, qual é o alcance desse lançamento. A gente faz isso facilmente, né? Eu olho a pessoa jogando o molho de chaves, eu automaticamente estimo o ângulo, a velocidade e meu cérebro calcula mais ou menos aonde vai cair a chaves. E eu coloco a mão naquele lugar e tenho uma boa chance de pegar, ou se eu erro por pouco, né? Então, isso o nosso cérebro foi aprendendo a fazer por tentativa e erro. Tentativa e erro é o que algumas pessoas tentam fazer lá na prova também, não funciona, tá? Então, uma coisa é fazer o cálculo preciso, outra coisa é uma estimativa. Mas o fato de ter contato com esse tipo de experiência, à medida que a gente vai crescendo, né, faz com que a gente desenvolva automaticamente esse cálculo, né? Da mesma maneira que o nosso cérebro faz outros cálculos bem mais complicados. Vocês vão ver lá em matemática aplicada transformadas de Fourier, né, e que é um cálculo bastante sofisticado, mas que o ouvido de vocês faz automaticamente. Quando vocês estão ouvindo música, vocês conseguem distinguir, né, os diferentes instrumentos, a disposição desses instrumentos, ou seja, vocês recebem no ouvido uma única onda, a gente vai discutir isso lá na terceira área, e vocês conseguem decompor essa onda em diferentes frequências, associar isso a diferentes instrumentos, e a transformação matemática que faz isso é essa transformada de Fourier. Então, de novo, algo sofisticado, matemático, mas que o nosso cérebro ele aprende a fazer porque ele tem muito contato com esse tipo de experiência no dia a dia. Essas situações aqui, lidar com números muito grandes, estão fora da nossa vida cotidiana, né? E então a gente não sabe lidar com isso. Nem aquelas pessoas que têm muito dinheiro, né? Os poucos bilionários, eles também não sabem o que fazer com dinheiro, né? Acabam indo para o espaço ou coisas assim, tá? Bom, então o nosso sistema termodinâmico ele vai ser composto desse grande número de elementos, né? Em geral, para nós aqui vão ser átomos ou moléculas, e a gente vai estudar esses sistemas nas condições de equilíbrio. Então, quando eu digo equilíbrio, significa, se eu tiver o universo do meu problema, então o universo do meu problema é tudo aquilo que interage, e o que está fora do universo do problema são todos aqueles outros sistemas com os quais os meus não interagem. Tá? Então, quando eu delimito o universo do problema, eu digo, bom, todas as interações com o resto são irrelevantes. Então, se eu digo, meu sistema é um gás, né, é um balde de água onde eu coloco um gelo, o universo do meu problema é o balde de água e o gelo, não tem mais nada. Tá? Então, nada entra, nada sai desse universo. Então, a gente vai querer estudar esse universo e os sistemas que compõem ele nessas condições de equilíbrio. Então, quando eu coloco gelo dentro de um balde d'água, a menos que esse balde esteja na mesma temperatura do gelo, o que pode acontecer, e aí nada acontece, tá? Se eu não tiver a água na mesma temperatura do gelo, eu vou ter troca de calor, o sistema vai sofrer transformações, mas depois de um certo tempo, esses processos eles terminam, o sistema volta a estar em equilíbrio. É quando ele volta a estar em equilíbrio que eu volto a estudar o sistema. Tá? Então, o equilíbrio termodinâmico ele supõe que diferentes partes do meu universo ou do meu sistema total elas estejam em equilíbrio termodinâmico, equilíbrio térmico entre si. As temperaturas são iguais, porque se não forem iguais, vai existir transferência de calor, e esse é um processo que a gente supõe que já não acontece mais no equilíbrio termodinâmico. Essa propriedade de que sistemas a diferentes temperaturas vão acabar atingindo a mesma temperatura é o que permite que a gente desenvolva equipamentos, instrumentos para medir
temperatura? Quando eu coloco um termômetro embaixo do meu braço, a temperatura que o termômetro está medindo, né, se eu pego aqueles termômetros de mercúrio, né, ou de algum outro líquido, a temperatura que eu estou medindo ali é a temperatura do termômetro. Tá? Mas o fato do termômetro estar em equilíbrio térmico comigo, é por isso que a gente tem que esperar um certo tempo para que a temperatura do termômetro seja a mesma temperatura minha, né? Então, por isso que eu preciso esperar esse tempo, para que o termômetro e eu, né, a gente atinja o equilíbrio térmico. Então, quando o termômetro me diz qual é a temperatura dele, eu sei que a temperatura dele é a mesma minha. Tá? Então, equilíbrio térmico é um conceito importante para a gente estabelecer esses equipamentos de medida. E o que a gente usa é o fato de que diferentes propriedades físicas desses equipamentos, elas dependem da temperatura. Então, aqui no caso do termômetro, a gente usa o fato de que o comprimento aqui do mercúrio vai mudar com a temperatura, porque esses líquidos, né, gases, fluidos, sólidos, né, todos esses materiais, eles reagem, eles respondem a mudanças de temperatura. Então eu faço uma perturbação no sistema, eu faço uma mudança ΔT na temperatura, e isso vai corresponder a uma mudança no tamanho. Se o meu objeto for unidimensional, como praticamente é esse termômetro aqui, essa modificação vai ser no comprimento, né? Então no caso unidimensional eu tenho uma modificação no comprimento, mas se eu tiver um sistema bidimensional, uma superfície, o que vai expandir vai ser a área, ou se eu tiver um sistema tridimensional, vai ser o volume. Tá? Então, a gente está usando aqui a resposta do sistema a uma perturbação para estudar o comportamento dele em função da temperatura e, com isso, estabelecer um procedimento para medir temperatura. Tá? Então, a gente vai ter termômetros com diferentes intervalos de temperatura, dependendo do comportamento do material naquele intervalo. Então, claro, quando a gente fala em aproximação linear aqui, tem várias interpretações para esse linear. A gente pode estar falando do caso unidimensional, mas a gente pode estar pensando também, e em geral esse é o significado que a gente associa, que é quando eu faço uma pequena perturbação no sistema, né? Se vocês fizeram o cálculo 2, vocês devem ter visto isso naquelas expansões, né? A expansão de Taylor, por exemplo. Vocês têm uma função num determinado ponto, vocês calculam a função, tudo bonitinho, né? Daí, o que acontece se vocês, ao invés de estar naquele ponto X, se vocês se deslocam um pouquinho dessa posição X? Né? Então, quanto vale a função, não em X, mas em X mais Epsilon? E então, isso é o que dá a série de Taylor, né? Então, o primeiro termo dessa expansão, ele depende de Epsilon, o segundo termo depende de Epsilon quadrado. E, claro, se Epsilon realmente é pequenininho, os Epsilon quadrado vocês podem jogar fora, Epsilon cubo, todos aqueles termos mais complicados, porque o termo que depende só de Epsilon é o mais importante. Então, a aproximação linear pode ser nesse sentido, que vocês têm uma expansão que depende de um termo linear, Epsilon, que depende de um termo quadrático, Epsilon quadrado, cúbico e assim por diante, né? A série de Taylor tem todos os termos lá. E vocês jogam fora todos os que não são lineares. Tá? Isso é o significado de aproximação linear. Então, para quem ainda não viu o que significa série de Taylor, a gente tem um próximo exemplo aqui, que é o caso de expansão superficial, que deixa bem claro o que eu estou dizendo, né, num exemplo geométrico. Então, para nós, o linear significa que o quanto o meu termômetro, o meu sistema, agora eu estou falando de um sistema unidimensional, o quanto ele vai mudar o seu comprimento por causa de uma mudança na temperatura. Essa mudança, o ΔL,
é muito pequeno comparado com o tamanho original. Então eu tenho um objeto cujo tamanho original é L0, e quando ocorre uma mudança ΔT, que eu estou supondo que o sistema está expandindo, né, ele aumenta o seu comprimento um certo ΔL. Aqui na figura está um pouco exagerado, né, o ΔL aqui não é muito menor do que o L0, mas é só para a gente conseguir enxergar. Tá? Então, durante uma expansão térmica eu tenho uma mudança, porque agora o novo tamanho do objeto, o L, vai ser igual à soma dessas duas coisas aqui. Né? É bem chato desenhar aqui com o mouse, então fica feinho assim, mas tudo bem. Tá? O que a gente quer é saber qual é o tamanho do objeto cada vez que a temperatura muda. Tá? Então, a diferença no comprimento do objeto vai ser esse comprimento aqui para uma determinada temperatura menos o comprimento original. Essa é a variação de comprimento do nosso objeto. E como vocês devem ter lido lá na aula, essa variação ela vai depender do tamanho original do nosso objeto. Então pensem que um objeto unidimensional é um átomo, uma molinha, outro átomo, uma molinha, outro átomo. A molinha aqui corresponde à interação, aquela força que mantém o meu objeto conectado. Tá? E claro, esses átomos não são fixos, eles ficam ali oscilando pertinho um do outro, né, por causa dessa molinha. Quando eu dou calor, quando eu dou energia térmica, eu aumento a velocidade dessa agitação. É como se a molinha esticasse um pouco mais, porque agora a vontade dessas moléculas é de sair andando, mas a molinha tem que segurar elas têm mais energia, então elas acabam se afastando. Mas cada par aqui da minha cadeia que forma o objeto vai se expandir um pouquinho, então isso faz com que todo o objeto aumente de tamanho. Então por isso que o quanto vai aumentar de tamanho depende do tamanho original, porque cada dois átomos ali no meu objeto, né, eles vão ter um pequeno aumentinho, então o aumento total depende de quantos átomos eu tenho. E obviamente depende também de quanta energia eu estou dando, qual é o aumento de temperatura da minha barra aqui, do meu sistema. Tá? Então o quanto aumenta o comprimento depende do tamanho original e depende também da variação de temperatura. Essa proporção aqui, esse aqui é um sinal de proporção, né? Eu posso transformar numa igualdade, tá? Colocando uma constante de proporcionalidade. Por quê? Porque diferentes materiais, embora todos eles vão ter um aumento proporcional ao ΔT, proporcional ao L0, alguns materiais vão dilatar mais do que outros. O que determina o quanto cada um deles vai dilatar vão ser as propriedades microscópicas desse material. E todas essas propriedades microscópicas a gente resume na constante de proporcionalidade. Então cada material vai ter a sua constante de proporção aqui, que conecta o seu aumento de comprimento com a variação de temperatura e com o tamanho original que ele tinha, né, antes de começar. Quando a variação de temperatura é zero, a variação de comprimento é zero, ou seja, o tamanho do objeto é o L0 original. Então, se eu troco esse ΔL aqui por L menos L0, né, aí então eu coloco aqui, eu tenho a expressão final, que é a que a gente vai usar nesses sistemas. Tá? Então, em princípio, aqui eu poderia ter outros termos com ΔT ao quadrado, ΔT ao cubo, mas a gente está supondo que, né, essas variações aqui são pequenas, então esses outros termos não lineares a gente joga fora. Então esse é o significado da aproximação linear. Tudo que for não linear, quadrático, cúbico, a gente despreza. Tá? Então isso fica claro aqui num exemplo de dilatação superficial. Eu tenho um quadradinho aqui, cujo tamanho original é L. Tá? Aqui eu poderia ter posto L0, L0.
E aí eu aqueço, dou uma certa energia, né? Eu tenho um ΔT, tenho um aumento de temperatura, isso faz agora com que o meu sistema se expanda. Então eu desenhei aqui em azul, corresponde ao tamanho original, e toda essa região em amarelo e preto aqui é o quanto o sistema expandiu, né? Então o lado do meu quadrado, que era L, agora vai ser L mais ΔL. Os dois lados eles aumentam, então a área ela vai ter um aumento que corresponde a esse retângulo e a esse quadradinho. Cada um desses retângulos amarelos, eles têm um lado maior aqui, que é o mesmo L original, e um lado menor, que é o ΔL. Então, o aumento na área vai ser a área desse retângulo, que vai ser L ΔL, mas são dois retângulos, então eu tenho 2L ΔL. Tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, né? Podem, se quiserem, podem abrir o áudio e fazer uma pergunta, podem escrever a pergunta no chat a qualquer momento, qualquer coisa que eu estiver falando aqui não estiver clara, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Depois, na edição, eu tiro a pergunta de vocês sem problemas, tá? Então as perguntas não ficam para a prosperidade, não se preocupem. Então, a variação na área que eu tenho aqui vai ser a área de um retângulo amarelo, que é L, a altura, vezes ΔL, que é a base. São dois retângulos, então é 2 vezes o L ΔL, mais essa área preta aqui, que é um quadradinho, ΔL por ΔL. Então, ΔL ao quadrado. Então, quando a gente fala em dilatação linear, o que a gente faz é jogar fora esses termos não lineares, né? Então, esse ΔL ao quadrado aqui, a gente joga fora. Então, é isso que significa dizer que a gente está trabalhando na aproximação linear. Então, quando eu jogo fora esse ΔL aqui, o que eu fico é um L simplifica aqui com esse 2, então eu fico com 2 ΔL dividido por L. Só que a expressão para o ΔL a gente viu aqui no slide anterior. O ΔL é alfa L0 ΔT. Então, eu posso substituir esse ΔL pelo alfa L0, porque esse L aqui, né, eu devia ter corrigido aqui, é L0. Aí, esse L0 do denominador vai cancelar com o L0 do ΔL. Então, aqui some o ΔL. Tá? De onde é que veio esse termo aqui no denominador? É porque o que eu estou calculando aqui é a variação da área dividido aqui pela área original, né? Então eu deveria ter aqui L0 e L0, tá? Então o L0 que aparece no ΔL do slide anterior vai cancelar com esse aqui e me sobra 2 alfa ΔT. Então eu acho que eu não escrevi aqui, não. Então o que a gente tem aqui é a expressão que a gente vai ter no caso da dilatação superficial dentro da aproximação linear. Então, a gente jogou fora esse quadradinho, por quê? Porque se esse aumento aqui é muito pequeno comparado com o L, quando eu elevo ele ao quadrado, esse termo aqui é muito menor do que esse. Tá? Essa é a ideia. Esse termo aqui eu jogo fora não porque eu não gosto dele, mas porque comparado com esse L ΔL, ele é muito pequeno. Tá? Então não vai fazer uma diferença no nosso cálculo. Então, para simplificar o cálculo, eu jogo fora. Tá? Então, dentro da aproximação linear, vocês veem que, e isso está lá no PDF, está lá num dos vídeos que vocês devem ter visto, o ΔA, que seria o equivalente bidimensional do ΔL, é muito parecido com essa expressão. Aqui a gente tem ΔL é alfa L0 ΔT, mas quando a gente está olhando a área, o que a gente tem vai ser o ΔA vai ser 2 vezes o alfa A0 ΔT. Então, o que a gente poderia dizer que o nosso coeficiente de dilatação superficial ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, dentro da aproximação linear. Se a gente fizer a mesma coisa para o volume, e aí vocês
podem ver lá no texto, a gente vai achar a mesma coisa, só que aqui vai ser 3 alfa, né, delta t. Então, se eu fizer delta v dividido por v0, o resultado final vai ser 3 alfa delta t. Esse 3 alfa é o que a gente chama, às vezes, de beta. Tá? Então, quando eu tiver dilatação volumétrica, eu posso ter na minha expressão para delta v ou 3 alfa ou beta. É a mesma coisa. Tá? Então, se vocês têm o coeficiente de dilatação linear de um certo material, se agora vocês estiverem estudando a dilatação volumétrica dele, basta pegar 3 vezes esse alfa. Em alguns casos, né, por exemplo, se eu tiver um fluido, eu só tenho o beta, porque não faz muito sentido em falar em dilatação. Até faz, porque eu posso ter como no caso do termômetro, eu posso ter um capilar, um tubinho muito fino, unidimensional. Mas, em geral, eu não vou ter um sistema unidimensional da mesma maneira que eu posso ter um arame, né? Então, quando eu estou estudando a dilatação, sei lá, do aço, eu posso ter um sistema unidimensional, posso ter uma chapa de aço, posso ter um bloco de aço, então faz mais sentido. Mas eu não posso ter um sistema unidimensional de água, por exemplo, se essa água não estiver confinada em algum sistema. Então, alguns sistemas eles só dão direto o beta, mas vocês têm que lembrar que esse beta é 3 alfa. Essa notação não é uniforme na bibliografia, então vocês têm que tomar cuidado quando passam, né, se estão usando um outro livro, um outro material para saber o que a gente está usando. O que a gente vai usar lá na prova é a tabela de coeficientes que está junto com a lista 1. Então lá tem uma tabela que quando eu noto que falta alguma coisa eu completo, então essa lista eu estou sempre atualizando. Tá? E lá tem beta ou tem alfa e esses são os valores que vocês vão usar. Então na prova vocês não têm que pegar constantes de nenhum lugar que não seja da lista de exercícios. Tá? Esses são os valores oficiais que vocês têm que usar. Se vocês pegarem algum outro valor, aí vai ter uma diferença na primeira, segunda casa, aí o resultado já muda, e aí eu tenho que ficar procurando para ver se vocês fizeram algum outro tipo de erro, e aí a entrega do resultado atrasa. Tá? Então sempre que o resultado da prova atrasar é porque vocês fizeram isso, tá? Não é porque eu estou demorando. Tá bem? Então, só para a gente então, terminar a nossa aula, um exemplo que envolve dilatação superficial e dilatação volumétrica. Então, esse exemplo, eu acho que ele está discutido no texto, deve ter um problema na lista parecido com esse, que é o seguinte. Vocês têm um tubo, né, e vocês têm a altura total desse tubo, e ele tem um líquido que preenche metade desse volume. Então, a altura do líquido é H0 sobre 2, o volume do líquido é o volume desse vidro dividido por 2. Tá? Mas isso numa certa temperatura. Agora eu vou mudar a temperatura desse sistema e eu quero saber o que acontece com o volume do líquido. Ou seja, Claro, eu quero saber o que acontece com o volume, mas o que eu quero saber é como isso se reflete na altura que está marcando no meu recipiente. Por que isso pode ser um pouquinho mais complicado? Bom, porque aqui eu tenho 2 objetos que vão dilatar, o vidro e o líquido. Tá? Então, dependendo de qual é a relação entre o coeficiente de dilatação do vidro, que eu chamei de ΔV, e o coeficiente de dilatação do líquido, que eu chamei de ΔL, dependendo da relação entre eles, o nível pode baixar ou pode diminuir. Tá? Então, como é que a gente calcula? Bom, eu tenho um volume de líquido e eu quero calcular qual é o volume que ele ocupa numa determinada temperatura. O meu volume inicial, então lembrem, né? Agora todas as expressões elas vão ser como essa aqui. Como está lá no PDF, vocês podem ver. Então, a variação no comprimento vai ser alfa, o comprimento inicial, ΔT. A variação na área vai ser 2 alfa, a área inicial, ΔT.
E a variação do volume vai ser 3α, o volume inicial, ΔT, que é o que eu escrevi aqui. O volume, então, né, eu posso escrever a minha fórmula ou em relação ao volume ou em relação ao ΔV, né? Esse 1 aqui é o meu volume inicial, então se eu passo o volume inicial para cá, eu tenho ΔV então 3α ΔT. Mas eu quero calcular o volume, não o ΔV. Então o volume de líquido é metade do volume do vidro, V0 sobre 2. E aqui eu tenho 3, porque eu estou falando de dilatação volumétrica, e como é a dilatação do líquido, é o alfa do líquido que aparece aqui. Bom, qual é o volume inicial do meu líquido? É a base do meu tubo de vidro vezes a altura do líquido, que é H0 sobre 2. Tá? Então, o meu volume inicial, V0 sobre 2, é a mesma coisa que esse A0, H0 sobre 2. O resto continua igual. Então, eu tenho um recipiente, né, um certo volume inicial, e o sistema agora dilatou e ocupa um certo nível. Eu quero saber, então, qual é essa altura. Isso que é o meu H. Eu tinha uma altura de líquido inicial H0, eu quero saber qual é o novo H. Então, o problema é que a base aqui do tubo também pode mudar de tamanho. Então, para calcular qual é a altura que o líquido tem, eu preciso saber o que aconteceu com a base do meu recipiente. De qualquer maneira, se eu divido o volume de líquido pela base, eu tenho a altura, né? Eu tenho, vamos supor que seja uma base circular aqui, né? Eu tenho o πr2 aqui da base, vezes a altura, é o volume do líquido. Qualquer que seja a forma aqui da base, o volume vai ser a base vezes a altura. Então, eu divido o volume pela área para ter a altura. Então, aqui no numerador, o volume que eu estou olhando é o volume do líquido, não importa o volume do tubo, né? Aqui para cima, que não tem líquido, não importa se ele aumenta mais ou não. O que me importa da dilatação do vidro é só a dilatação da base. Mas do líquido, o que importa é a dilatação do volume dele. Então, o que eu preciso colocar aqui é o volume do líquido, que é o que a gente calculou agora aqui, está aqui em vermelho, né? A0, H0 sobre 2, 1 mais 3α do líquido ΔT, dividido pela área do fundo do meu vidro. A área do fundo do vidro vai ser a área inicial, o A0, que é o mesmo A0 que aparece aqui, então vai cortar. E a variação superficial é 1 mais 2, então aqui é volumétrica, aparece o 3, aqui é superficial, aparece 2. Como é a dilatação do vidro que eu estou colocando aqui, o alfa que aparece é o alfa do vidro. Então aqui vocês podem ver que não depende de qual era nem a forma, nem o tamanho inicial do fundo do recipiente, só vai depender de quanto líquido inicial eu tinha e dos coeficientes de dilatação do vidro e do líquido. Então, a nova altura vai ser a altura original, que é isso aqui, multiplicada por esse fator. Se esse fator for maior do que 1, o líquido sobe. Se esse fator todo aqui, toda essa fração, for menor do que 1, o líquido desce. E se for igual a 1, não acontece nada com o líquido. Do que depende esse fator? Depende do que é diferente no numerador e no denominador. Então depende do 3α do líquido e do 2α do vidro. Se o 3α do líquido for igual ao 2α do vidro, essa fração é 1 e nada acontece, né? Então eu posso ter os dois dilatando e a altura do líquido permanecer sempre igual, tá? Porque eu escolhi um líquido que tem um coeficiente de dilatação, que é 2/3 o coeficiente de dilatação do vidro. Então eu posso escolher um material para que os efeitos de dilatação não sejam percebidos aqui, né? Posso ter alguma aplicação prática de algo assim. Se o 3αL for maior do que o 2αV, essa fração aqui vai ser maior do que 1, qualquer que seja o ΔT, e aí o líquido sobe, o nível do líquido sobe quando a temperatura aumenta aqui, né? Mas se for menor, vai diminuir, tá bom?
Então, vocês veem que a resposta aqui não é óbvia como poderia ser, basta que o alfa do líquido seja maior do que o alfa do vidro, o nível sobe. Essa seria a resposta imediata, né, sem fazer o cálculo. Só que eu tenho dois mecanismos diferentes aqui envolvidos. Um é a dilatação volumétrica e o outro é a dilatação superficial. Então a resposta não é tão simples quanto só comparar os coeficientes de dilatação, né? O que eu tenho que comparar, na verdade, é o coeficiente de dilatação envolvido, o coeficiente de dilatação volumétrico, que é o 3α, é o 3 junto com o alfa, e o coeficiente de dilatação superficial, que é o 2 junto com o alfa aqui. Né? Só o alfa é um coeficiente de dilatação linear. Quando eu coloco o 3 ou o 2, eu tenho o coeficiente de dilatação volumétrico, o coeficiente de dilatação superficial. Tá? E essa é a comparação que tem que ser feita. Então, com isso, a gente tem a altura do líquido, qualquer que seja a variação de temperatura. Alguém tem alguma pergunta em relação à aula de hoje, em relação à disciplina, alguma coisa que tenha ficado lá da primeira? Senão a gente conclui a aula e a gente pode discutir as dúvidas da lista que vocês tiverem.